regozijemo-nos nele. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: querido, está preparado para ouvir a palavra? Feche os teus olhos nesse momento, querido. Reclina a sua cabeça. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nos colocamos agora diante da Tua presença, querendo ouvir a Tua voz. Por isso, Espírito Santo, nesta noite, tudo aquilo que tentar impedir de ouvirmos a Tua voz, repreenda agora. Liberamos o mundo espiritual para que o poder de Deus, através da palavra, flua em nosso meio e alcance a todos nós, sem exceção. Espírito Santo, toma o teu lugar, se assenta nele, se estabeleça e faça conforme a tua vontade. Espírito Santo, eu me esvazio de mim mesmo, do meu conhecimento, da minha sabedoria, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, e te peço, faça de mim um canal. Faça de mim um canal do fluir da palavra de Deus nessa noite. Espírito Santo, a palavra é de Deus, o reino é de Deus. Nós somente pertencemos a Ele, por isso nos colocamos debaixo de toda a autoridade que Tu tens dentro desse reino sobre nós. Nos colocamos e te pedimos, fala conosco, fortaleça-nos, instrua-nos, ensina-nos, para que possamos vencer em todo o tempo. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Querido, nessa vida, nós já nos deparamos, já nos encontramos com tanto tipo de gente que nos alegrou, nos decepcionou, nos ajudou, não nos ajudou. Pessoas que algumas a gente não quer nem ver, não é verdade? Outras a gente busca, procura, quer saber onde está. E assim é a vida do ser humano. Com alguns, ele vive frustrações, e com outros, ele vive emoções. Por quê? Porque somos seres humanos. E o ser humano, ele sempre terá as suas falhas. Essa é a grande verdade. Terá os seus altos e baixos, terá os seus momentos bons e os seus momentos ruins. Porém, isso não é motivo para se desistir da vida. Isso não é motivo para se desesperar e achar que a vida não vale a pena. Isso também não é motivo para abrir mão de viver uma vida de sucesso. Porque você tem potencial para viver uma vida de sucesso. Você pode viver uma vida de sucesso. Depende de você, em primeiro lugar. Depende das pessoas com quem você se relaciona, em segundo lugar. E em terceiro lugar, vai depender mesmo da sua perseverança nisso tudo. Pastor, e Deus? Aonde Ele entra nisso? Ele vai estar sempre torcendo para você, ou seja, sempre torcendo por você, para que você faça as suas melhores escolhas. Porque se nós hoje estamos aqui, foi porque um dia, uma palavra,
uma palavra nos alcançou e fez toda a diferença no nosso ser. E nós decidimos crer nessa palavra. E por isso nós estamos aqui. O que Deus teve de participação nisso tudo? Ele usou alguém para liberar essa palavra que te alcançou, que me alcançou, e que mudou a nossa história, e que fez com que nós decidíssemos permanecer na presença dele, firmes, sempre, confiantes que a nossa vida, ela agora tem um sentido maior. Por quê? Para muitos, a vida tem sentido, sim, mas somente para aquilo que fazemos, realizamos segundo a nossa própria vontade. Mas uma vez que a gente conhece a Cristo, uma vez que a gente tem um encontro com Cristo, a gente passa a observar a vida de um outro prisma. Qual, pastor? De que a nossa vida passou a ter um sentido diferente. Que deixou de ser as coisas que a gente ama e gosta para simplesmente fazer aquilo que Deus ama e gosta. Então, nessa noite, eu quero ministrar uma palavra que tem por título Encontrando a Pessoa Certa. Encontrando a Pessoa Certa. E ela tem esse título, né, esse tema dessa mensagem, tem como palavra-chave Lucas, capítulo 7, versículo 37 ao 38. Versículo 37 do livro de Lucas, capítulo 7, na grande verdade, que diz assim pra gente: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. O 38, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Quantos conhecem essa história? Olha, Simão, um ex-leproso, fariseu, teve um encontro com Jesus quando ele era leproso. Jesus curou ele. Esse homem, por gratidão, ofereceu para Jesus um jantar. Você já convidou Jesus para jantar na sua casa? Pergunta aí para o seu irmão, você já convidou Jesus para jantar na sua casa? Simão convidou Jesus para jantar na sua casa. Só que ali naquela cidade tinha uma mulher, não era muito respeitada, não era muito bem vista, não era muito bem aceita. Ninguém gostava de se associar com ela. Porém, essa mulher, ela tinha os seus relacionamentos, se encontrava com algumas pessoas. E nesses encontros, ela fazia algumas coisas, ganhava alguns presentes, vivia a sua vida. Ela tinha uma vida normal. Só que Jesus, ele estava na casa desse certo Simão, fariseu, ex-leproso. Olha, quanta informação, né, Simão?
estava lá, sentado à mesa. Só para você ter uma ideia, a mesa na época não era igual a minha e a sua, alto assim. A mesa era assim, baixinha. A mesa dos judeus é assim, baixinha. Na época assim, baixinha. Então eles estavam sentados ali fazendo a refeição. Entra essa mulher na casa de Simão, desesperada. Se joga aos pés de Jesus. Começa a chorar, chorar, chorar. Ninguém entendeu nada. Alguns até disseram assim: se Jesus soubesse quem é essa mulher aí, Deus me livre que deixaria ela tocar nele. Deus me livre. Mas Jesus, como era conhecedor dos pensamentos, falava assim: vocês não têm ideia da atitude dessa mulher, como isso vai repercutir mundialmente. Isso será lembrado na eternidade, a atitude dessa mulher. As discussões foram diversas. Eu olhei essa passagem aqui nos 4 evangelhos, eu achei interessante que cada um conta uma história. Só Lucas que fala coisas com maiores detalhes. E aquela situação ali, aquele ambiente, aquela mulher se derramou, se colocou ali, chorou, beijou e derramou perfume, tudo aos pés de Jesus. E foi-se um alvoroço ali entre aquela turma, aquela galera que estava ali. E Jesus não estava nem aí. Jesus não estava nem aí. Gente, interessante, Jesus não estava preocupado com nada que estava acontecendo. Ele estava recebendo. Jesus estava recebendo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Presta atenção. Um simples gesto, um simples posicionamento, uma simples atitude de uma mulher que era discriminada. Ninguém queria se associar com ela. Quando se aproximavam dela, era para se aproveitar dela. Mas quando ela soube que Jesus estava na casa desse camarada, ela foi lá. Mas por que ela foi na casa de Simão se encontrar com Jesus? Por que ela entrou na casa de Simão, se jogou aos pés de Jesus e começou a fazer aquilo que ela estava fazendo? Você já parou para se perguntar o porquê? Cara, quantos aqui precisam de ser amado? Eu estou falando um amor real, um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro. Um amor que não olha defeito. Um amor que não vê falha. Um amor que não vê pecado. Um amor que não vê transgressão. Um amor que não vê culpa. Aquela mulher sofria tudo isso diante da sociedade. Mas quando ela se encontrou com Jesus e se colocou aos seus pés, ela teve o amor verdadeiro na sua vida. Você entende isso? Quantos amigos você tem? Quantas pessoas te amam de verdade? Além do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa e filhos. Ei, nessa noite, Jesus, Ele quer liberar para mim e para você o real amor incondicional. O real amor incondicional. Para isso, é necessário se colocar diante dele. Foi o que essa mulher fez. Se colocou diante dele. Você entenda? Como eu disse no início, tantas pessoas que já passaram na nossa vida. E quantas foram as frustrações que tivemos?
quantos foram os desamores que tivemos, que vivemos. Às vezes até mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas que não já se frustraram dentro das igrejas. Um lugar de amor e vida. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Sabe por quê? Eu vou bater no peito de novo. A cada dia que passa, eu amo esse lugar. A cada dia que passa, o Deus que rege esse lugar tem se tornado mais fortemente o meu Deus e tem me feito amar esse lugar, as pessoas desse lugar, a cada dia. Sabe por quê? Porque você vai crescendo, você vai desenvolvendo, você vai amadurecendo. À medida em que você começa a se relacionar com as pessoas desse lugar. Prova de fidelidade. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, eu quero me relacionar com você até Jesus voltar. Fale essa frase aí para no mínimo umas 2.000 pessoas aí. Para mais ou menos umas 2.000 pessoas. Eu quero me relacionar com você nesse lugar até Jesus voltar. Os homens que estavam naquela casa conheciam aquela mulher. Talvez alguns deles deveriam ser seus amigos íntimos. Mas na hora que ela foi ter um encontro com Jesus, criticaram ela. Quantos amigos você perdeu quando você se converteu? Dá para contar? Aí eu te pergunto, eram seus amigos? É dar risada, a gente tem que dar risada, sabe por quê? Graças a Deus que foram embora. Graças a Deus que foram embora. Por quê? Porque agora você tem um verdadeiro amigo. Então, como eu disse, é necessário se colocar diante da pessoa certa. Então você bota aí, Lucas, se colocando diante dele. Olha bem o que a palavra de Deus nos diz. Quando ela soube, ao saber que Jesus estava comendo na casa de Simão, o fariseu, o ex-leproso. A mulher era daquela cidade, ela era conhecida. Ela entra na casa. Ela entra na casa. E quando ela entra, ela se coloca aos pés de Jesus. Querido, é importante para mim isso? É. Se é importante para mim, tem que ser importante para você. Quando eu entro na casa aonde Jesus está, eu preciso procurá-lo e me colocar diante dele. Sabe por quê? Porque quando eu encontro Jesus e me coloco diante dele, eu sei que eu vou receber tudo aquilo que eu preciso. Pastor, mas você só vai se apresentar a Jesus, se colocar diante dele para receber aquilo que você precisa? Claro! Claro! Mas o que você precisa, pastor? Sabe o que eu preciso? De mais amor. Mais amor. Sabe como a igreja se fortalece? Quando ela se coloca aos pés de Jesus e recebe mais desse amor. Sabe o que acontece? A igreja,
ela começa a se encher de Jesus de tal maneira que ela já não tem mais os olhos voltados para os defeitos. Gente, eu estou falando o que Jesus fez, a atitude dele. E a Bíblia diz lá em Filipenses 2,7 que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E Cristo amou aquela mulher de tal maneira que ele não se preocupou com a informação que passaram para ele de que ela era uma pecadora. Ele disse assim: meus amigos, se ela é pecadora, o que vocês são? Então vamos encerrar o assunto por aqui. Deixa essa mulher fazer o que ela quer fazer. Deixa essa mulher me servir, deixa essa mulher me adorar, deixa essa mulher chorar aos meus pés. Quanto tempo a igreja não chora mais aos pés do Senhor? Quanto tempo a igreja não se derrama mais aos pés do Senhor? Quanto tempo a igreja não se coloca mais diante do Senhor? Quanto mais a igreja não quer se relacionar com o Senhor? Essa é a hora de você entender. Jesus está te chamando para uma noite de quebrantamento, para uma noite de mudança, para uma noite de transformação, para uma noite de sair do anonimato e ser conhecido como aquele, como aquela que era alguma coisa, mas ao se encontrar com Jesus, recebeu o perdão e foi transformado. Quem era aquela mulher? Igreja, é a hora de sair do anonimato. Pastor, o que é o anonimato? Vamos lá. É você viver de forma oculta. Você existe, mas ninguém sabe quem é você. Você está ali no meio, mas ninguém sabe qual é a sua real identidade. Ou seja, aquele 007 de Cristo. Estou infiltrado no mundo, mas ninguém pode saber que eu sou cristão, senão ninguém vai me aceitar. ...007 do reino. Aquela mulher dizia: eu posso até ser pecadora, mas hoje a minha história muda. Eu posso até ter defeito, mas hoje a minha história muda. Eu posso até não valer nada para você, seu bando de fariseu, mas hoje Jesus está me aceitando e está mudando a minha história, e eu vou viver uma nova vida diante dele. Porque ela cria dessa maneira. A igreja precisa crer que quando Jesus entra na parada, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Quando Jesus, eu digo Jesus, porque estão falando de um Jesus por aí que muita gente não quer transformar, não quer mudança, não quer sair das besteiras que fazem. Mas o meu Jesus não. Ele te chama para perto, te apresenta a graça e diz: é hora de mudar. É hora de mudar. Ah, sim, sim. Ela se colocou diante dele. Informação básica, já falei isso aqui uma vez, torno a repetir. A sua vida, a minha vida, ela só terá um rumo de transformação quando eu me colocar diante dele. Dele quem? Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, aquele que era e que há de vir, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que muda a história. Eu preciso me colocar diante do Eberson, sim, a gente precisa conversar, a gente precisa se relacionar, sim, mas a minha vida, ela só terá rumo de mudanças quando eu me coloco diante dele. E começa a dizer: Jesus,
é aqui que eu quero ser transformado. Jesus, é aqui que eu quero ser mudado. Jesus, é aqui que eu quero fazer a diferença. Jesus, é aqui que a minha história precisa ser outra. Jesus, é aqui, 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 aqui. E Ele vai fazer. Porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quem esconde não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem alcança misericórdia alcança a graça. Quem alcança a graça alcança a vida. Quem alcança a vida alcança a conquista. Alcança a conquista. Quem alcança a conquista alcança tudo. Porque Jesus é conquista, Jesus é tudo, é vida. Diante dele, é diante dele. Diante dele. Porém, o que eu levo? O que eu levo? O que eu vou levar? A mulher se colocou diante dele. Aí, a gente fala, ou seja, a gente pede: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara minhas feridas, transforma, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. Estou cantando um hino, tá? Ele está percebendo isso? Tá, não tá? Então aí, a gente pede a Jesus tanta coisa. O que a gente dá? O que a gente dá? A gente está diante dele. Uau, isso é muito forte. A gente está diante dele. Ele já deu. Ele não precisa dar mais nada. Agora nós é que precisamos dar para ele alguma coisa. Nós precisamos dar para ele alguma coisa. A lei da reciprocidade. O que é reciprocidade, pastor? É você usar da mesma benevolência ou da mesma cordialidade com alguém, assim como alguém usou com você. Existe preço para se pagar o benefício que Jesus nos concedeu? Tem preço, tem preço. Alguém arrisca? Alguns bilhões, alguns milhões, algumas barras de ouro? Não, não tem. Então vamos aí, oferecendo o melhor. Uau! Quando eu vi essa imagem, eu logo me apaixonei por ela. Oferecendo o melhor. O que é o melhor? O que é o melhor? Pensa, o que seria o seu melhor? O que seria o seu melhor para Jesus? Pergunta aí para o seu irmão: meu irmão, o que seria o seu melhor para Jesus? O que seria? Vamos voltar lá no nosso pai, Abraão. 75 anos, Deus chama: vou te dar um filho, meu amigo. Obrigado, Yahvé. Primeiro ano, segundo ano, terceiro, 10 anos. Yahvé, cadê meu menino? Calma, vou te dar. Ele tem uma concubina. Tu conhece a história, eu só estou assim, né? Ilustrando para ficar mais bonitinho, para ficar mais engraçado. Chega a esposa de Abraão, fala assim: olha, minha serva está aí, eu já estou cansada, não posso mais te dar menino não, mas minha serva pode. Vai lá. Acontece, nasce o menino. Tá, vamos pular etapa. Deus resolve dar o menino prometido. Só que em meio ao relacionamento, grava essa palavra, em meio ao relacionamento entre Abraão e Deus, existia uma aliança. Qual era a aliança? Abraão serviria a Deus
aonde Deus o tinha colocado. E servir a Deus, olha gente, servir a Deus significa abrir mão daquilo que tu ama, daquilo que tu gosta, daquilo que te prende. Aí Deus ele chama Abraão para a confirmação da aliança. Abraão, pega o teu menino, me oferece ele em sacrifício. Era tudo que Abraão tinha de precioso, era o seu menino. Tudo que Abraão amava era o seu menino. Mas Deus queria saber de Abraão até onde ia a sua fidelidade. Até onde ia a sua fidelidade. Gente, segura isso aí agora. O que eu vou falar é muito forte. Tem gente que não consegue abrir mão de uma viagem por causa do reino. Tem gente que não consegue abrir mão de um passeio por causa do reino. Tem gente que não consegue abrir mão de um prazerzinho humano que passa por causa do reino. Deus ele chamou a mim e a você para uma aliança de compromisso. Deus, ele tem responsabilidade com os comprometidos. Deus, ele tem responsabilidade com os comprometidos. Infelizmente, existem certas influências que dizem que você aceita Jesus, você pode viver a sua vida sem que você tenha compromisso. Querido, isso para mim não é evangelho. Porque evangelho é compromisso, comprometimento, responsabilidade. Dar para Deus aquilo que mais te custa. Se é o teu tempo, se organiza. Se é a sua vida, ela não te pertence, é dele. Se é a sua saúde, é ele quem cuida, também é dele. Você imagina se Abraão chegasse assim, mas Yahvé, demorou tanto para me dar um filho, agora tu me pede. Mas não foi essa a atitude daquele homem, não. Falamos, queremos ter a fé de Abraão. E a atitude dele, queremos? Abraão, nosso pai na fé, será que é mesmo? Querido, eu já conversei com algumas pessoas. A coisa mais difícil para a igreja de hoje é ela entender esse chamado nesse nível. De que o reino de Deus é prioridade quando você pega a carteirinha de servo de Deus. Aceitei a Cristo. Uau, legal. Eu falo muito para minha esposa. Isso virou modismo para muita gente. Evangelho para muita gente virou moda. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico, daquela igreja ali. E o compromisso? Ah, Jesus me entende, ele conhece meu coração. Fala sério. Mas Abraão levanta o cutelo para imolar o menino. Deus fala assim, não, meu servo. Vejo. Deus vê as nossas atitudes diante dele. Vejo que és temente a mim, meu servo Abraão. Será que Deus pode falar isso de mim, de você? Vejo que és temente a mim, Bibi Rocinha. O melhor. Eu estava dando uma olhada. Esse frasco, só o frasco
de alabastro já era algo preciosíssimo, porque ele é feito de um determinado tipo de mármore muito difícil de ser achado. E a especiaria que era feita, o nardo, nossa, era de altíssimo valor. Pensa num perfume caro. Então, era pelo menos umas 3 vezes ou até 10 vezes mais caro do que esse que você pensou. Essa mulher, pecadora. E pecador gosta de dar alguma coisa para o reino? Pergunta aí para o teu irmão, pecador gosta de dar alguma coisa para o reino? Gosta? 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 Não gosta. Mas a mulher pecadora chegou lá e derramou, pá, tudo que ela tinha aos pés de Jesus. Abriu mão de tudo que ela tinha e colocou aos pés de Jesus. E nós? E nós? O que temos de precioso? João 12:3, já estamos encerrando. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. A Bíblia diz que nós, a igreja, somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque somos bons? Não. Porque somos bonitos? Também não. Porque somos importantes? Também não. Por quê, pastor? Porque ele olhou para mim, olhou para você e viu que em nós existia a possibilidade dele colocar algo. E ele colocou o quê? O Espírito Santo da promessa. Nos selou com esse Espírito para o dia da redenção. E ele disse que essa atitude, que essa oferta da mulher seria lembrada, seria vista em memória até a morte e após a morte. Olha a dimensão daquilo que Jesus recebeu dessa mulher e do que ele fez com a igreja, fez comigo, fez com você. É algo que não tem fim, não para, não tem fim, não para. Aí o salmista, ele expressa uma frase que diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei? O que darei? Essa mulher, ela nos ensina que antes mesmo de pedir, precisamos dar. Haja vista que a Bíblia diz que existe maior alegria ou maior felicidade em dar do que receber. Mas nós, infelizmente, por sermos seres humanos e de repente nos acharmos tão miseráveis, nós pedimos muito mais do que ofertamos. A lição dessa noite é que nós não precisamos mais pedir, e sim agradecer. 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 Por quê? Porque nós já temos tudo. Já temos tudo. Aí é que está o grande mistério. Como é que iremos tomar posse de tudo que já temos? A Bíblia diz em Efésios que
nas regiões celestiais, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Já fomos. Não seremos. Já fomos. E então, quando nós nos lançamos, ofertamos, a graça, ela tende a aumentar sobre nós. Essa mulher fez tudo isso. Aconteceu todo aquele movimento ali naquela casa. Aí, Jesus libera a palavra-chave para aquela mulher, recebendo a graça de Jesus. O pecador debaixo da graça. Não tem lei, não tem culpa, não tem punição. Tudo que tem é graça. Tudo que tem é favor de Deus. Tudo que tem é misericórdia. Lucas 7:48. Então Jesus disse a ela, o que Jesus disse? O que Jesus disse? Jesus só quis dizer para aqueles homens o seguinte: eu não estou aqui para punir ninguém. Não estou aqui para arrebentar com a vida de ninguém. Não estou aqui para esmagar a cana que já está quebrada. Não estou aqui para apagar o pavio que ainda fumega. Porque a cana que está quebrada, ela ainda pode se reestruturar, ela pode se restaurar e voltar a ser uma cana forte. O pavio que está apenas fumegando, ele ainda pode voltar a ter chama, Shuriande canta lavaz. O pavio que somente fumega, ele ainda pode voltar a ter chama. Você está entendendo isso, querido? Ainda. Pastor, eu pequei ontem. Pastor, antes de vir para a igreja eu pequei. Querido, aquele que perdoa pecado está aqui. Aquele que perdoa pecado está aqui. Após essa frase de Jesus, ainda teve mais burburinho, mais murmuração. Gente, Pastor Hebs, vamos fazer o culto da chuteira? Sabe por que o culto da chuteira? Pegar os fariseus e... Fariseu impede de você receber o perdão. Fariseu te acusa. Fariseu te condena, te crucifica. Mas o meu Jesus te perdoa. A pior raça que tem dentro das igrejas são os fariseus. São os piores. Graças a Deus que aqui não tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Aí aqueles velhos fariseus disseram: quem é você, meu camarada, que está perdoando o pecado? Aqueles mesmos que disseram: se tu soubesse quem é essa mulher, tu não deixaria ela tocar em você não, hein? Olha, hein? Quem se mistura com os porcos, farinha não come, hein? Diga-me com quem tu anda que eu te direi quem és, hein? Vigie, Jesus. Aí o versículo 50, Jesus acaba de sacramentar aqueles camaradas.
Disse Jesus à mulher. O que Jesus disse? Aplausos para ele. Vamos fazer o quê? Jesus disse. Os fariseus queriam que Jesus dissesse ao contrário. Jesus pune ela, mete o chicote dela, ela pecou, Jesus. Jesus, ela fez um monte de besteira, Jesus. Jesus, ela pisou na bola, Jesus. Vai, filha, vai em paz. Jesus disse o que salvou aquela mulher? A fé. A fé. A fé. Mas aí, voltando à fita. Antes de Jesus liberar essa palavra, a sua fé te salvou, aquela mulher teve que fazer alguma coisa. Uau! O que ela fez? Abriu mão daquilo que era muito precioso para ela. Que lindo isso! Quando eu abro mão daquilo que me prende, eu estou agindo por fé. Eu estou atraindo, chamando a atenção de Jesus para a minha atitude. E estou dizendo, Jesus, é melhor não ter. É melhor não ter. Prefiro não ter. Porém, tudo que eu quero é ser. De que adiantava ter um vaso de alabastro, bonito, enfeitando a sala, e a vida comprometida? Esse vaso de alabastro pode ser muita coisa que te impede de dar o seu melhor para o Senhor no reino. Esse vaso de alabastro pode ser alguma coisa que te impede de se comprometer com o reino. Pega esse vaso de alabastro hoje, fala assim: Jesus, toma, não quero mais. Fica de pé. Eu coloquei aqui no meu esboço. Jesus não quis saber quais eram os pecados. Ele simplesmente recebeu a adoração de uma mulher que para a sociedade era pecadora, mas para Jesus, um exemplo a ser seguido. O que eu aprendi com essa mulher? Muita coisa. Uma delas é isso que eu estou compartilhando com você. Eu preciso abrir mão a cada dia das coisas que me impedem. Eu preciso a cada dia abrir mão das coisas que me impedem de me relacionar com compromisso com o reino. Lembrando de que o nosso mestre se comportou assim. E no momento em que antecedeu a hora da sua crucificação, em que ele vivia momentos de angústia no jardim do Getsêmani, e que ele ora, a oração você já sabe, em que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas hoje nós falamos
que somos cristãos, que temos a Jesus e dizemos: Senhor, primeiro seja feita a minha vontade e depois a sua. Gente, vamos botar a ordem no lugar de novo. Vamos colocar as coisas no lugar novamente. Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, Senhor. Se o Senhor quiser que a minha seja feita, será feita. Mas nós temos feitos assim: Senhor, seja feita a minha vontade, depois eu faço a sua. Mas como Deus é misericordioso, como Deus é bom, como a graça dele é quem nos sustenta, Deus permite a gente fazer tudo isso. Mas daí dizer que ele fica feliz, que ele fica contente, querido, eu não creio que ele fica contente. Eu não creio. Porque senão, Jesus não teria colocado, não teria permitido a escritura em Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar, ele disse, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Aí ele conclui: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse: busca primeiro as demais coisas e se sobrar tempo você vem para o reino. Não, gente, pelo amor de Deus, não foi isso que Jesus disse. Não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. O reino e a justiça em primeiro. Em primeiro. É bom viajar, gente. Eu não estou dizendo, não estou pregando contra a viagem, contra passeio, contra a família. Não é contra. Entenda bem, não é contra. Porém, é posicionamento da igreja diante do eterno. Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, e que a tua vontade prevaleça, em nome de Jesus. Gente, eu quero fazer tanta coisa, mas eu não tomo nenhuma atitude assim, que eu sei que o Senhor não deu sinal verde. Mas enfim, Jesus nos ama. Jesus nos ama. Pode vir, Ministério de Louvor, pode soltar som na caixa, pode ficar à vontade.